Um outro aspecto da relação Deus, ser humano e criação, é que Deus nos ensina a termos uma consciência ecológica, quando ainda ninguém sequer falava nisto. E se nós pensarmos no passado, certamente você vai dizer, mas naquela época nem tinha necessidade de se pensar nisso. Mas é interessante que Deus já vai embutindo isso no povo israelita. Certamente que nos tempos bíblicos, não existia uma preocupação ecológica. Você não vai ver os apóstolos falando sobre isso, ninguém está falando sobre isso diretamente, como nós hoje estamos vivendo e vendo essa realidade e essa necessidade. Uma vez que a abundância de recursos naturais naquele tempo eram fartas. E a sociedade, naqueles dias, nem conhecia, por exemplo, a eletricidade. As cidades não giravam em torno das grandes indústrias, mas da agricultura, do pastoreio, da pesca, do comércio de roupas e especiarias em gerais. Nos tempos bíblicos, nem sequer motor a vapor existia. O dia se encerrava com o pôr do sol. Era uma realidade totalmente distante da que nós vivemos hoje. Então eles não discutiam, eles não pensavam nessas questões ecológicas como nós, mas Deus, na sua sabedoria, já nos deixa grandes ensinamentos. E nós vamos perceber isso então, nessa noite. Deus estava cultivando uma cultura ecológica no seu povo. Então ele estava promovendo uma consciência ecológica, conforme a gente pode ler. E eu quero ler com vocês Êxodo 16, verso 12 e o verso 13. Diz assim: ouvi as queixas dos israelitas. Deus está falando. Responda-lhes, ele está dirigindo a Moisés, que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. O povo estava no deserto, famintos. E a fome levou este povo a começar a se queixar. E começaram a se queixar, se queixar. E aí foram a Moisés e fizeram uma queixa a Moisés. Deus ouve essa queixa e providencia o alimento para o seu povo através da natureza, ensinando dessa forma, já ao povo, que a natureza é a fonte do seu sustento. A falta de alimentos não é proveniente da escassez de produção. A natureza ela é pródiga e reveladora da providência divina. É o que Jesus ensina lá em Mateus 6, quando nós ouvimos ele falar: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir ou de comer. Olhe para a natureza, veja os pássaros como o Pai cuida, veja as flores. Por quê? Porque o Pai, o Décio falou isso essa manhã. O Pai vai fazer a chuva vir no tempo certo, vai fazer com que a semente brote. O Pai está por trás de toda a criação, cuidando, zelando para que ela produza. E ela produz então o que nós precisamos, o alimento necessário para nós. Então, a falta de alimento, ela é fruto de um uso irresponsável dos recursos oferecidos pela natureza a nós. Porque Deus escolheu e assim fez para que nós sejamos sustentados através da natureza. Assim Ele sustenta toda a sua criação. Vários são os textos bíblicos no Antigo Testamento ensinando o povo a ver a natureza como fonte da providência divina para o sustento da vida humana. Eu vou ler um texto, Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, verso 20.
quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deus está ensinando o povo, naquele tempo já, a fazer um uso de forma responsável dos recursos oferecidos pela natureza. Ele afirma que das árvores frutíferas eles não deveriam derrubar, porque elas iriam providenciar o alimento que eles necessitavam. E ele diz que poderiam derrubar outras árvores que não fossem frutíferas, para utilizá-las em obras que o ajudassem no cerco. Agora, vamos trazer um pouquinho isso para os nossos dias. Claro, você pode dizer, isso nos ensina que podemos derrubar árvores que não são frutíferas. Vamos derrubar a Amazônia inteira. Não, não é disso que o texto está nos ensinando. Você não pode pegar um texto desse simplesmente e usar de forma distorcida. Ele fala assim, não derrube das árvores frutíferas, porque elas serão o sustento para vocês. Elas vão produzir as frutas que vocês precisam. Vocês podem derrubar das árvores que não são frutíferas para fazer aquilo que vocês necessitam. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade. Porque, claro, se você for derrubando tudo sem responsabilidade, daqui a pouco você não tem mais árvores para atender você. As necessidades dos outros, árvores para produzir oxigênio. E você precisa compreender que o contexto daquele período é diferente do contexto que vivemos também em nossos dias. A população naquele tempo era muito menor do que a população atual que nós nos encontramos hoje. Mas que aqui tem um ensino que é este, que nós precisamos compreender. Deus está ensinando a fazer as coisas de forma responsável. Então não saia derrubando as árvores, principalmente aquelas que vão te dar sustento, alimento para você. Ele já falou para aquelas pessoas. Outro ensino que Deus dá ao povo de Israel é com relação à terra. Nós vamos ler mais este texto, Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 7. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Isto é, Deus está dizendo, depois de 6 anos de trabalho com a terra, vocês vão dar 1 ano de descanso para a terra. Tudo aquilo que vocês haviam plantado durante os 6 anos, que produzir, vocês não vão colher disso. Ah, mas eu tinha plantado ali a vinha, começou a dar aquela uva bonita, eu estou lá, né? Esquece. Você só vai colher do que a própria terra agora, não mais do seu trabalho, do que a própria terra produzir. Mais uma vez, Deus está trabalhando a consciência ecológica. Por 6 anos o homem poderia trabalhar, cultivar a terra, mas no 7º ano deveria dar descanso à terra. Era necessário deixar a terra se alimentar também, para que ela pudesse voltar a produzir com eficácia. Hoje, agora falando de nossos dias,
Sabemos que a tecnologia produz alimento através de processos de adubação para a terra. Naquele tempo, não. E isso permite hoje que o agricultor cultive, por incrível que pareça, o ano inteiro. Entretanto, o ensino que está aqui é o cuidado responsável para com a natureza. Mas também tem um outro ensino aqui muito importante. Aprendemos aqui que Deus providencia o alimento para nós, mais uma vez, por meio da natureza. Isto é, não, mas aquilo que eu plantei, não, você não vai colher do que você plantou. Se brotar, você deixa lá, ela vai secar, vai cair, vai adubar a terra, mas do que nascer da terra você vai, então, comer. É Deus também querendo ensinar que eu estou no cuidado e estou zelando pela sua vida. Eu vou fazer a terra brotar. Descanse durante esse período, confie. Então Deus também está ensinando a nós dessa forma, a confiarmos na sua providência, a confiarmos que Ele está cuidando deste planeta. Nós devemos fazer a nossa parte que Ele nos pede, e Ele está fazendo a parte dele. Ele vai sim cuidar. Este é o ensino, como eu disse, de Jesus. Repito mais uma vez, lá em Mateus 6, 25 a 34, quando Ele diz para nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em vez de você ficar ansioso pelo que há vez aí, né, de vestir ou comer. Eu quero concluir dizendo assim que a crise atual não é uma crise apenas de escassez crescente de recursos naturais. É fundamentalmente a crise de uma cultura que colocou o ser humano como senhor e dono da natureza. É a crise de uma sociedade humana incapaz de perceber que a natureza é solidária à nossa dor e que reflete nossa própria ganância e maldade. E quanto mais nos tornamos maldosos, gananciosos, ambiciosos, mais a natureza sofre, mais a natureza padece. A ganância interesseira, ela faz crescer em muitos a vontade de explorar os outros e de se enriquecerem através do uso irresponsável dos recursos naturais. Então, nessa ganância, nessa busca de enriquecimento, sai desmatando, queimando, fazendo tudo de forma errada. Como cristãos, precisamos assumir a responsabilidade de cuidar e de cultivar nosso planeta, mantendo as condições de sustentabilidade de todos os ecossistemas que compõem a Terra. Cuidar da natureza é importante, porque a natureza é a providência divina para a nossa sustentação. Dela extraímos os recursos mais básicos para a nossa sobrevivência. O ar que respiramos. São as árvores, a natureza, que faz a fotossíntese, e você já deve ter estudado isso, para que você possa então ter o oxigênio. É a natureza, como nós vimos, que providencia para nós o alimento, o agronegócio, a soja, o arroz, o feijão, tudo vem da natureza, até mesmo os animais que nós nos alimentamos, natureza. A nossa pregação, hoje, deve proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne e morreu na cruz, propiciando o perdão de nossos pecados. E por meio do seu sangue derramado na cruz, fomos reconciliados com Deus e nos tornamos filhos de Deus,
povo de Deus. Mas devemos também proclamar que nós cristãos, filhos do Deus Criador, somos responsáveis pela sua criação. Não podemos, como cristãos, ignorar o clamor do mundo, criado por nosso Pai Celestial. Não podemos ignorar o clamor mundial que emerge dessa realidade desafiante que nosso planeta está doente. Você precisa fazer a sua parte. E eu preciso fazer a minha parte. Cada um de nós precisamos fazer. Para que nós possamos entregar para a futura geração rios limpos, árvores cheias de vida, animais cheios de vida. Possamos entregar o planeta como Deus nos deixou e nos entregou. Não podemos ignorar essa responsabilidade. Hoje o pastor Décio citou aqui algumas coisas que você pode fazer. Eu não vou citar. Hoje é tão falado. Você liga a televisão, até nos comerciais, toda hora eles estão falando. Faça a sua parte. Não pense somente naquilo que é do seu interesse, mas também do interesse do seu semelhante, do interesse das futuras gerações. Quero convidar você a fechar os olhos.